O relógio marcava 3h17 da madrugada, quando abri os olhos, sentindo o peso do braço de Josué sobre meu corpo. O quarto estava mergulhado na escuridão, mas eu podia sentir cada detalhe ao meu redor com uma nitidez quase dolorosa. O cheiro do perfume dele, misturado com um aroma que não reconheci, pairava no ar. Algo estava errado, e eu sabia disso há semanas. Deslizei para fora da cama, cuidadosa para não acordá-lo. Meus pés descalços tocaram o piso frio, enviando um arrepio pela minha espinha. Caminhei até a janela, afastando a cortina para olhar a rua deserta do nosso bairro em Vila Velha. As luzes dos postes lançavam sombras inquietantes sobre o asfalto. Meu nome é Flávia, e até alguns meses atrás, eu acreditava ter uma vida perfeita. Casada há 5 anos com Josué, um advogado bem-sucedido, eu tinha tudo o que uma mulher poderia desejar, ou pelo menos era o que todos diziam. Nossa casa espaçosa no bairro da Praia da Costa era invejada por muitos, assim como meu casamento aparentemente feliz. Mas as aparências enganam, não é mesmo? Tudo começou a mudar quando notei pequenos detalhes fora do lugar. Ligações estranhas, mensagens apagadas, encontros de trabalho que se estendiam até tarde da noite. No início, tentei ignorar. Afinal, Josué sempre foi um homem dedicado à carreira. Mas então, as mudanças se tornaram mais evidentes. Flávia, você está ficando paranoica, ele dizia, com um sorriso condescendente que antes eu achava charmoso. Acho que você precisa descansar um pouco. Talvez devêssemos marcar uma consulta com o Dr. Mendes. Dr. Mendes. O nome do psiquiatra ecoava na minha mente como um aviso. Porque eu precisaria de um psiquiatra. Eu me sentia perfeitamente bem. Eram as atitudes de Josué que não faziam sentido. Voltei para a cama, deitando-me de costas para ele. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Em vez disso, flashbacks dos últimos meses invadiram minha mente. Lembrei-me do dia em que encontrei um bilhete no bolso do paletó de Josué. Uma caligrafia feminina que eu conhecia bem demais. Hoje, no lugar de sempre. Mal posso esperar. P.W. Quote. P. Priscila. Minha melhor amiga desde a adolescência. A madrinha do meu casamento. A pessoa em quem eu mais confiava depois de Josué. No dia seguinte ao bilhete, confrontei Priscila. Ela riu, jogando os longos cabelos negros para trás. Ai, Flá, você está imaginando coisas. Ela disse, pegando minha mão. Josué só estava me ajudando com os documentos da loja. Você sabe como ele é prestativo. Prestativo. A palavra ficou presa na minha garganta como um caroço de azeitona. Sim, Josué sempre foi prestativo. Especialmente com Priscila. As semanas se passaram, e eu comecei a notar os olhares trocados entre eles. Os códigos nas conversas. As risadas contidas quando achavam que eu não estava prestando atenção. Flávia, querida, você tomou seu remédio hoje? Josué perguntava com frequência, mesmo sabendo que eu não tomava nenhuma medicação. Que remédio? Isrene eu questionava confusa. O que o Dr. Mendes receitou, lembra? Para ajudar com sua ansiedade. Mas eu nunca tinha ido ao Dr. Mendes. Nunca tinha sido diagnosticada com ansiedade. O que estava acontecendo? Uma noite, durante um jantar com amigos em nossa casa, peguei um fragmento de conversa entre Josué e Priscila na cozinha. Ela está ficando desconfiada, sussurrou Priscila. Precisamos agir logo. Calma, respondeu Josué. Mais algumas semanas e tudo estará resolvido. Congelei no corredor, meu coração batendo tão forte que achei que eles poderiam ouvir. Do que eles estavam falando? O que seria resolvido em algumas semanas? Voltei para a sala de jantar, forçando um sorriso para nossos convidados. Priscila e Josué retornaram momentos depois, agindo como se nada tivesse acontecido. Flávia, você está bem? Isrenia perguntou Priscila, seu tom de voz carregado de falsa preocupação. Você parece pálida. Estou ótima, respondi, enchendo minha taça de vinho. Só um pouco cansada. Talvez você devesse se deitar, sugeriu Josué, colocando a mão em meu ombro. Você sabe como fica quando está exausta. Como eu fico? O que isso significava? Naquela noite, após os convidados irem embora, confrontei Josué. O que você e Priscila estão tramando? Luguei diretamente. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e... Pena. Do que você está falando, amor? Isrenia lhe respondeu, sua voz suave. Acho que você bebeu demais. Vamos dormir. Amanhã você se sentirá melhor. Mas eu não me senti melhor no dia seguinte. Nem no outro. A sensação de estar sendo observada, julgada e manipulada só crescia. Comecei a prestar mais atenção aos detalhes.
As ligações sussurradas que Josué fazia quando achava que eu estava no banho. Os encontros casuais com Priscila no supermercado ou na padaria. Uma tarde, enquanto arrumava o escritório de Josué, algo que ele sempre insistia para que eu não fizesse, encontrei um documento parcialmente escondido sob uma pilha de papéis. Era um laudo médico, com o timbre do Dr. Mendes no cabeçalho. Meu nome estava lá, junto com um diagnóstico que eu nunca tinha recebido. Transtorno delirante persistente. A data era de 3 meses atrás. Minha mente girava. Como isso era possível? Eu nunca tinha consultado esse médico. Nunca tinha apresentado sintomas de qualquer transtorno mental. Foi naquele momento que a realidade me atingiu como um tapa na cara. Josué e Priscila não estavam apenas me traindo. Eles estavam tentando me fazer acreditar que eu estava louca. Mas porquê? O que eles ganhariam com isso? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O comportamento estranho, as perguntas sobre medicação, as sugestões constantes de que eu precisava descansar ou consultar um médico. Eles queriam me internar. Queriam se livrar de mim. Naquela noite, deitada ao lado do homem que eu pensava conhecer, tomei uma decisão. Eu não seria a vítima nessa história. Não seria manipulada ou descartada como uma louca inconveniente. Eles queriam jogar, ótimo. Eu jogaria, mas pelas minhas regras. A partir daquele momento, comecei a planejar. Cada movimento, cada palavra, cada olhar seria cuidadosamente calculado. Eu descobriria a verdade por trás dessa conspiração. E quando o fizesse, Josué e Priscila aprenderiam que subestimar Flávia Rodrigues foi o maior erro de suas vidas. O relógio marcava 4h30 quando voltei para a cama. Josué se mexeu, murmurando algo ininteligível em seu sono. Fechei os olhos, fingindo dormir. Mas minha mente estava mais alerta do que nunca. O jogo havia começado e eu estava determinada a vencer. Os dias seguintes se arrastaram como uma eternidade. Cada minuto era uma batalha entre manter as aparências e decifrar o plano de Josué e Priscila. Eu me movia pela casa como um fantasma, sorrindo quando necessário, fingindo não notar os olhares de preocupação que meu marido lançava em minha direção. Flá, você está bem mesmo? Perguntou Priscila numa tarde de sábado. Estávamos sentadas na varanda de casa, bebendo limonada e observando o movimento na rua. O cheiro de maresia pairava no ar, trazido pela brisa do mar próximo. Claro, Pri, respondi, forçando um sorriso. Por que não estaria? Ela trocou um olhar rápido com Josué, que estava mexendo na churrasqueira. Um olhar que eu não teria notado semanas atrás, mas que agora gritava conspiração. É que você anda tão quieta, ela insistiu, colocando a mão sobre a minha. Sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, né? Reprime o impulso de rir. Contar com ela, a mesma mulher que estava tramando pelas minhas costas com meu marido? Sei sim, Pri, você é minha melhor amiga? Respondi, sentindo o gosto amargo da mentira em minha boca. Naquela noite, após Priscila ir embora, decidi agir. Esperei Josué adormecer e, silenciosamente, me esgueirei até seu escritório. Com o coração batendo forte, liguei o computador dele. A tela se iluminou, pedindo uma senha. Tentei nossa data de casamento, o aniversário dele, meu aniversário. Nada. Então, num lampejo de intuição, digitei o nome de Priscila. O desktop apareceu. Engoli em seco, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Até a senha do computador era uma traição. Comecei a vasculhar os arquivos, as mãos tremendo levemente sobre o teclado. E-mails, documentos, fotos. Tudo parecia normal à primeira vista. Então, encontrei uma pasta protegida. Usei a mesma senha e ela se abriu, revelando seu conteúdo. Meu estômago revirou. Havia dezenas de e-mails trocados entre Josué e Priscila, datando de meses atrás. Conversas íntimas, planos para encontros secretos, discussões sobre... Mim. Ela está ficando cada vez mais paranoica, dizia um e-mail de Josué. O Dr. Mendes concordou em nos ajudar com o laudo. Mais algumas semanas e poderemos interná-la sem levantar suspeitas. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia mensagem após mensagem. O plano era claro: me fazer parecer mentalmente instável, obter um laudo médico falso e me internar em uma clínica psiquiátrica. Tudo para que pudessem ficar juntos, sem complicações. Encontrei até mesmo um documento detalhando como dividiria meus bens após minha internação. A casa, as economias, tudo seria repartido entre eles. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Como duas pessoas que eu amava e confiava podiam ser tão cruéis. Copiei todos os arquivos para um pendrive que sempre carregava comigo.
E desliguei o computador, deixando tudo exatamente como estava. Voltei para o quarto, deitando-me ao lado do homem que planejava destruir minha vida. Nos dias que se seguiram, mantive minha fachada de normalidade, mas por dentro eu fervia de raiva e determinação. Comecei a planejar minha vingança meticulosamente. Primeiro, precisava de aliados. Numa tarde, enquanto Josué estava no trabalho, visitei minha vizinha, Dona Zuleika. Uma senhora de 70 anos, que sempre foi gentil comigo. Dona Zuleika, comecei, após aceitar uma xícara de café. A senhora notou algo estranho entre Josué e Priscila. A idosa me olhou por cima dos óculos, pensativa. Sabe que eu ia te perguntar a mesma coisa, minha filha. Outro dia vi os dois conversando bem de pertinho no portão. Achei estranho. Aquela confirmação foi como um tónico. Eu não estava louca. Outras pessoas também percebiam. Aos poucos, fui reunindo mais informações. O porteiro do prédio onde Priscila morava confirmou que Josué visitava frequentemente. A vendedora da loja onde Priscila trabalhava deixou escapar que eles sempre saíam juntos nos horários de almoço. Cada pedaço de informação era uma peça do quebra-cabeça, e eu estava determinada a montá-lo por completo. Uma noite, fingi dormir cedo, reclamando de dor de cabeça. Assim que Josué saiu para um compromisso de trabalho, o segui. Meu coração batia forte enquanto eu dirigia, mantendo uma distância segura. Ele parou em frente ao apartamento de Priscila. Vi quando ela saiu, beijando-o apaixonadamente antes de entrarem no carro dele. Segui-os até um restaurante discreto em Vitória. Através da janela, vi-os rindo e conversando intimamente. A cena me revoltou, mas também me deu força. Agora eu tinha provas concretas. Voltei para casa antes deles, retomando minha posição na cama. Quando Josué chegou, fingindo exaustão de um longo dia de trabalho, tive que reunir toda a minha força para não confrontá-lo ali mesmo. Mas eu sabia que precisava ser paciente. Minha vingança precisava ser perfeita. Nos dias seguintes, comecei a agir. Sutilmente, fui plantando dúvidas na cabeça de Josué e Priscila. Amor, você viu o meu celular? Jurava que tinha deixado aqui. Perguntei inocentemente uma manhã. Josué empalideceu levemente. Não, querida, tem certeza que não está na sua bolsa? Eu sorri, notando seu desconforto. Deve estar. Que cabeça minha, né? Em outra ocasião, durante um almoço com Priscila, deixei escapar um comentário. Pri, lembra daquele restaurante em Vitória onde você foi na semana passada? Como era mesmo o nome? Ela engasgou com o suco. Que restaurante? Ah, deve ter sido outra pessoa que me falou. Respondi dando de ombros. Vi o pânico em seus olhos, a dúvida sobre o quanto eu realmente sabia. Lentamente, fui tecendo minha teia. Cada comentário, cada olhar, cada pergunta aparentemente inocente era calculada para fazê-los duvidar. Será que eu sabia de algo? Será que o plano deles estava em risco? Enquanto isso, continuei coletando evidências. Gravei conversas, tirei fotos, reuni documentos. Construí um caso sólido contra eles, algo que nem mesmo o melhor advogado, e Josué se considerava um dos melhores, poderia refutar. Uma noite, enquanto jantávamos, Josué finalmente abordou o assunto que eu sabia que o estava corroendo. Flávia, ele começou hesitante. Você tem agido um pouco diferente ultimamente. Está tudo bem. Olhei para ele, mantendo minha expressão neutra. Diferente como, amor. Bem, você parece mais alerta, mais observadora. Sorri, saboreando seu desconforto. Deve ser porque estou me sentindo muito bem ultimamente. Mais clara, sabe? Como se tivesse acordado de um longo sono. Vi o medo passar por seus olhos. Ele trocou uma mensagem rápida no celular, provavelmente para Priscila. Naquela noite, deitada na cama, ouvi Josué no telefone no banheiro, falando em sussurros urgentes. Precisamos agir logo, ele dizia. Acho que ela suspeita de algo. Fechei os olhos, um sorriso se formando em meus lábios. Eles não faziam ideia do que estava por vir. A vingança estava próxima, e seria doce. Os dias que se seguiram foram um balé cuidadosamente coreografado. Cada movimento meu era calculado. Cada palavra escolhida com precisão cirúrgica. Josué e Priscila estavam ficando mais ansiosos. Eu podia sentir. Seus olhares furtivos, as conversas sussurradas, as desculpas cada vez mais elaboradas. Tudo indicava que eles estavam prestes a agir. Numa quarta-feira à noite, enquanto preparava o jantar, ouvi Josué ao telefone no escritório. Sim, doutor, amanhã às 10 horas. Ela não sabe de nada. Ele murmurou. Meu coração acelerou. Era hora de colocar meu plano em prática.
Na manhã seguinte, agi como se nada estivesse errado. Tomei café da manhã com Josué, conversamos sobre trivialidades. Quando ele sugeriu que saíssemos para um passeio, fingi surpresa e alegria. Que ótima ideia, amor! Aonde vamos? Seu sorriso não alcançou os olhos. Pensei em irmos até Guarapari. Faz tempo que não visitamos a praia lá. Guarapari. Há 2 horas de carro de Vila Velha. Longe o suficiente para que ninguém me ouvisse gritar, imagino. Perfeito, respondi, beijando-o na bochecha. Vou-me arrumar. Enquanto me preparava, enviei uma mensagem para a dona Zuleika. Plano em ação. Se não der notícias até às 18 horas, aciono o advogado. No carro, Josué estava tenso, suas mãos apertando o volante com força desnecessária. Conversamos sobre assuntos banais, o tempo, o trânsito. Quando passamos pela saída para Guarapari sem diminuir a velocidade, fingi não notar. Após mais meia hora de viagem, Josué finalmente quebrou o silêncio. Flávia, na verdade, estamos indo a um lugar especial. Onde? Ele hesitou por um momento. É uma clínica, um lugar para você descansar um pouco. Senti meu sangue ferver, mas mantive a calma. Uma clínica. Por quê? Você não tem estado bem, querida. Lembra? Os esquecimentos, as suspeitas. Olhei pela janela, vendo a paisagem passar rapidamente. Era agora ou nunca. Você quer dizer as suspeitas sobre você e Priscila? Swinguei calmamente. O carro deu uma guinada brusca. Josué me encarou, pálido. Do que você está falando? Tirei meu celular do bolso e comecei a reproduzir uma gravação. Era a voz dele e de Priscila, discutindo detalhes do plano para me internar. Josué freou bruscamente, parando no acostamento. Seu rosto era uma mistura de choque e medo. Como? Como você? Vocês me subestimaram, Josué. Respondi friamente. Acharam que poderiam me manipular, me fazer acreditar que estava louca. Mas eu descobri tudo. Ele tentou pegar meu celular, mas eu fui mais rápida. Nem tente, avisei. Tenho cópias de tudo, e-mails, fotos, gravações. Tudo foi enviado para meu advogado, com instruções para tornar público caso algo aconteça comigo. Josué desabou no banco, derrotado. Flávia, eu posso explicar. Explicar o quê? Zirênia, como você e minha suposta melhor amiga planejaram me internar para ficarem com meu dinheiro? Como falsificaram laudos médicos? Como traíram minha confiança de todas as formas possíveis? Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Não de arrependimento percebi, mas de medo pelas consequências. O que você quer? Componente placement? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Sorri, sentindo o gosto doce da vitória. Primeiro, você vai me levar de volta para casa. Depois, vamos ter uma longa conversa com Priscila. O caminho de volta foi silencioso. Josué parecia ter envelhecido 10 anos em questão de minutos. Quando chegámos em casa, Priscila já estava lá, andando nervosamente de um lado para o outro na sala. O que aconteceu? Zirênia, ela perguntou assim que entramos. Por que voltaram tão cedo? Josué apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. Fui eu quem respondeu. O jogo acabou, Priscila. Nos minutos seguintes, expus tudo o que sabia. Mostrei as provas, reproduzi as gravações. Vi o rosto dela passar do choque ao medo. E finalmente, a resignação. Porquê? Zirênia, perguntei, finalmente permitindo que minha voz tremesse de emoção. Eu confiava em vocês. Amava vocês. Priscila desabou no sofá, soluçando. Eu. Nós. Não queríamos machucá-la, Flávia. Só queríamos. Ficar com o meu dinheiro? Zirênia. Me tirar do caminho para viverem felizes. Josué tentou se aproximar, mas recuei. Não me toque, avisei. O que você vai fazer? Componente placement, ele perguntou, a voz embargada. Respirei fundo, sentindo o peso de meses de angústia e planejamento. Vou fazer o que é justo. Peguei meu celular e disquei um número. Doutor Mendes, aqui é Flávia Rodrigues. Lembra-se do laudo falso que você fez a pedido do meu marido? Pois é, temos muito o que conversar. Vi o pânico nos olhos de Josué e Priscila. Eles sabiam que estavam encurralados. Nas horas seguintes, desfiz a teia de mentiras que haviam tecido. Liguei para amigos, familiares, colegas de trabalho. Expus a verdade, não deixando pedra sobre pedra. Ao cair da noite, Josué e Priscila estavam destruídos. Suas carreiras, reputações, tudo estava em ruínas. E agora? Componente placement? Perguntou Priscila, sua voz rouca de tanto chorar.
Olhei para os dois, sentindo uma mistura de tristeza e satisfação. Agora, vocês saem da minha vida, para sempre. Observei enquanto eles juntavam seus pertences e saíam pela porta. Não havia mais palavras a serem ditas, nem desculpas a serem ouvidas. Quando finalmente fiquei sozinha, permiti que as lágrimas viessem. Chorei pela traição, pela confiança perdida, pelos anos desperdiçados. Mas também chorei de alívio. Estava livre. Naquela noite, sentada na varanda de casa, olhando para as luzes de Vila Velha, senti uma paz que não experimentava há meses. O pesadelo havia acabado e eu era a vencedora. Peguei meu celular e digitei uma mensagem para Dona Zuleika. Acabou. Estou bem. Obrigada por tudo. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu o encarava sem medo. Tinha provado a mim mesma que era mais forte do que jamais imaginara. A brisa do mar acariciou meu rosto, trazendo consigo o cheiro de liberdade. Sorri, sabendo que amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida. E eu estava pronta para vivê-lo em meus próprios termos. Os dias seguintes foram de muitas emoções e atividades. A notícia da traição de Josué e Priscila, bem como a tentativa de me internar injustamente, espalhou-se rapidamente por Vila Velha. As reações variavam da incredulidade ao apoio incondicional. Numa manhã ensolarada, sentei-me na praia da costa, observando as ondas quebrarem na areia. O som do mar sempre teve um efeito calmante em mim, e eu precisava dessa serenidade agora mais do que nunca. Flávia, virei-me ao ouvir meu nome. Era Mariana, uma colega do trabalho que eu não via há meses. Mari, que surpresa te ver aqui. Respondi, forçando um sorriso. Ela sentou-se ao meu lado na areia. Eu fiquei sabendo do que aconteceu. Vim ver como você está. Suspirei profundamente. Estou. Sobrevivendo, eu acho. Um dia de cada vez. Mariana colocou a mão em meu ombro. Você é forte, Flá. Mais forte do que eles imaginavam. Conversamos por horas. Sobre o passado, sobre o futuro incerto, sobre a dor da traição. Era reconfortante ter alguém para ouvir sem julgar. Nos dias que se seguiram, mergulhei de cabeça no processo de divórcio. As evidências que eu havia coletado eram irrefutáveis, e o advogado de Josué nem tentou contestar. Em questão de semanas, estava oficialmente divorciada. Priscila tentou-me contatar diversas vezes. Mensagens, ligações, até mesmo uma carta lacrimosa pedindo perdão. Ignorei todas. Algumas feridas são profundas demais para serem curadas com simples palavras. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto que antes dividia com Josué, encontrei nossa antiga caixa de lembranças. Fotos de viagens, bilhetes de amor, pequenos presentes. Por um momento, senti uma pontada de nostalgia. Mas então me lembrei de tudo o que havia passado, e sem hesitar, joguei a caixa no lixo. O passado estava morto. Era hora de olhar para o futuro. Decidi que precisava de uma mudança de cenário. A casa em Vila Velha, antes meu refúgio, agora parecia sufocante, cheia de memórias que eu queria esquecer. Numa decisão impulsiva, coloquei a casa à venda e comecei a procurar um apartamento em Vitória. A ideia de um novo começo em uma cidade diferente, mesmo que próxima, era tentadora. Encontrei um pequeno apartamento com vista para o mar em Praia do Canto. Era menor que minha antiga casa, mas a vista do nascer do sol sobre o oceano compensava tudo. Na noite, antes da mudança, fiz um último passeio pela praia da costa. O cheiro familiar da maresia, o som das ondas, as luzes da orla. Tudo parecia se despedir. Vai mesmo embora, minha filha? Ouvi a voz de Dona Zuleika atrás de mim. Me virei, sorrindo para minha vizinha e aliada. Preciso disso, Dona Zuleika. Um novo começo. Ela me abraçou forte. Vou sentir sua falta, mas entendo. Você merece ser feliz, Flávia. No dia seguinte, enquanto os móveis eram carregados no caminhão de mudança, dei uma última olhada na casa que foi meu lar por tantos anos. Tantas memórias, boas e ruins. Mas era hora de virar a página. Meu novo apartamento em Vitória rapidamente se tornou o meu santuário. Decorei-o do meu jeito, sem ter que considerar os gostos de mais ninguém. Cada peça, cada cor, era uma expressão da minha nova liberdade. Semanas se passaram, e aos poucos fui-me adaptando à minha nova vida. Voltei ao trabalho, reencontrei velhos amigos, fiz novos. A dor da traição ainda estava lá, mas cada dia ficava um pouco mais suportável. Uma noite, enquanto jantava sozinha na varanda, observando as luzes de Vitória, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Josué. Flávia, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas podemos conversar. Preciso te explicar.
Olhei para a mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria ignorá-la, deletá-la e seguir em frente. Mas outra parte, uma parte que eu não sabia que ainda existia, queria ouvir o que ele tinha a dizer. Após vários minutos de reflexão, respondi: não há nada para explicar, Josué. O que você e Priscila fizeram não tem justificativa. Espero que um dia vocês encontrem paz, assim como eu estou encontrando a minha. Adeus. Bloqueei o número em seguida, sentindo um peso sair dos meus ombros. Era o encerramento que eu precisava. Nos meses que se seguiram, me dediquei a redescobrir quem eu era. Viajei sozinha pela primeira vez, visitando lugares que sempre quis conhecer. Comecei a praticar yoga, encontrando na prática uma paz interior que há muito não sentia. Numa tarde de sábado, caminhando pela praia de Cambori, encontrei um grupo de mulheres praticando futevôlei. Elas me convidaram para participar e, embora nunca tivesse jogado antes, aceitei o desafio. Foi divertido, libertador. Rindo e correndo na areia, senti-me viva de uma forma que não sentia há anos. Percebi que havia passado tempo demais vivendo a vida que outros esperavam de mim, e não a vida que eu realmente queria. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, olhando para o mar, que agora era meu companheiro constante, refleti sobre tudo o que havia passado. A traição de Josué e Priscila havia sido dolorosa, sim, mas também havia sido um catalisador para uma transformação profunda em minha vida. Eu era mais forte agora, mais confiante, mas... Eu peguei meu diário, algo que comecei a escrever após a separação, e anotei. Hoje, pela primeira vez em muito tempo, não me senti como uma vítima. Não sou definida pelo que Josué e Priscila fizeram. Sou definida por como escolhi reagir, por como escolhi viver após tudo isso. E escolho viver plenamente, sem medo, sem arrependimentos. Fechei meu diário, respirei fundo o ar salgado do mar e sorri. A vida continuava, e eu estava pronta para vivê-la em meus próprios termos. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.